Então tá, pessoal, eu sou o Henrique, esse é o episódio de número 25 do podcast do Aparelho Elétrico. E nesse momento chove em Porto Alegre, chove muito. Pelas minhas contas, chove desde, segunda, terça... faz pelo menos aí 2 anos que tá chovendo aqui. Nesse episódio eu entrevistei o Thiago Mobilon, fundador do Tecnoblog, o maior blog de tecnologia do Brasil. Se não me engano, o cara fundou o blog com 19 anos e já no primeiro ano faturava R$20 mil por mês com o projeto. É mole? Ele conta como isso aconteceu no episódio de hoje. Mas antes de ligar o aparelho, eu quero te convidar a assinar a newsletter do blog. Assim você não perde as atualizações de novos podcasts e outros conteúdos. Acesse aí aparelhoelétrico.com, clica no botão verde no topo do site e já cadastra teu e-mail. Além das atualizações do blog, você ainda recebe na faixa o e-book O Incrível Manual do Freelancer Moderno. Que tal? Te cadastra lá. Quero também mandar um abraço pro Márcio Toledo, Thiago Fuz e Marcelo Kimura, que passaram lá no iTunes e deixaram 5 estrelas e um review muito legal pra gente. Grande abraço e muito obrigado, pessoal. E se você aí não fez isso, por favor, abra o iTunes ou o seu aplicativo favorito e avalie a gente com 5 estrelas. Isso ajuda a gente a divulgar o podcast e a continuar trazendo conteúdo relevante e gratuito para todo mundo que trabalha de forma independente. Quem sabe também assim a gente consiga começar a fazer o podcast semanalmente. A ideia é essa, ter podcast novo toda semana. Por isso a gente precisa da sua ajuda. Então dedique aí 2 minutinhos do seu dia e deixe suas 5 estrelas, que isso é muito importante pra gente. Se você ainda não conhece os produtos da casa, você precisa conhecer. Um deles é o Freelancer Full Folio, um tema premium para WordPress que eu mesmo criei e uso no meu site. É uma solução rápida e de baixo custo para ter um site profissional rodando rapidamente. Você não precisa saber programar para utilizar e se precisar de qualquer suporte, eu mesmo dou toda a atenção necessária. Confere aí, freelancerfullfolio.com ou clica no link aqui na descrição do post. E se você está em início de carreira e ainda não sabe muito bem como gerenciar o seu negócio como freelancer, recomendo que você conheça o Freelancer DocBox. O Freelancer DocBox é uma caixa virtual que contém todos os documentos necessários para fazer a gestão do seu negócio como um freelancer profissional. Lá você encontra planilha de fluxo de caixa, planilha de pauta, planilha para calcular o valor da sua hora de trabalho, modelo de contrato de trabalho e muito mais. Confere aí freelancerdocbox.com ou clica no link aqui na descrição do post. Lembrando que comprando os produtos da casa, além de adquirir produtos de qualidade, você ajuda a financiar o aparelho elétrico e nos ajuda a continuar produzindo conteúdo relevante para todo mundo que trabalha de forma independente. Beleza? Dito isso, chega de papo que agora é hora de ligar o aparelho. Crescendo, a gente não tem sido problema nenhum. Por mais que o mercado e os publicitários estejam na modinha de youtubers, nossa, YouTube é o futuro, o blog vai morrer. Era R$3 mil mesmo, na época. R$3 mil. Caramba, isso é muito dinheiro, cara. Era muito dinheiro. Sim, imagina a minha cabeça, cara. 19 anos. Né? Foi pras drogas. Então tá começando mais um episódio aqui do Aparelho Elétrico e hoje eu tô conversando sobre tecnologia e negócios na internet com o fundador e editor-chefe do Tecnoblog, o Thiago Mobilon. E aí, Thiago, tudo bom, cara? E aí, Henrique, beleza? Beleza. Cara, eu acho assim, Thiago, pra gente começar esse papo, como é que tu apresenta o Tecnoblog pra quem não conhece, assim, nunca ouviu falar do site? Tá, eu costumo falar que o Tecnoblog, ele é o maior blog hoje de tecnologia, o maior blog do Brasil de tecnologia. Tem 12 anos de existência, né? Esse é um pequeno detalhe aí. Mas hoje em dia você vê muito site de tecnologia que fala sobre um monte de coisa e que fala sobre como fazer o molho do Big Mac. É uma bagunça, né? E o Tecnoblog se mantém nessa linha de tecnologia. A gente explica de uma forma bem detalhada, pessoas leigas conseguem entender, mas o nosso público-alvo desde o início tem sido a galera que gosta de tecnologia, que lê, que vai atrás de montar o computador e mexer nos componentes. É a galera mais hardcore, assim. Tecnoblog tem blog no nome, né, cara? E
Tipo, Sim. ele já é muito mais que um blog hoje em dia, né? Que assim, o Tecnoblog, quando eu lancei ele, eu tinha 19, 18 anos de idade, né? Então pra mim era um experimento, assim, eu queria aprender a programar, queria aprender a fazer site, né? Tudo que eu aprendi de tecnologia foi fuçando, né? E aí eu falei, vou colocar um site no ar aqui, vou ver como é que faz e vou aprendendo, né? Quando eu pensei nesse nome, até uma coisa bem ingênua, assim, eu pensei, tecnologia, mas vai ser um blog, então tecnoblogia. Aí abreviei, Tecnoblog. Uhum. Eu não pensei só na junção da palavra Tecnoblog. Eu sei que não é o melhor nome do mundo, nunca foi, mas pegou, né? Ficou. A gente já pensou várias vezes em fazer a troca do nome, porque a internet muda e daqui não sei quanto tempo o blog pode ficar um pouco batido, mas até com pesquisa com leitor, a galera é apegada ao nome, sabe? Então resolvemos deixar assim, não sei. É um nome bom, né, cara? Pra mim, que eu tenho 34 anos, né, cara? Vou fazer 35 agora na próxima semana. Ok, Tecnoblog, né? Só que eu vejo também hoje essa questão do Facebook e tal. Até eu tive uma outra... Tu é a segunda pessoa que eu tô entrevistando assim diretamente, né? A outra entrevista que eu fiz foi com o Tony IX, do Tenho Mais Discos Que Amigos. E lá no papo com ele rolou essa questão de hoje o Facebook tá muito forte, assim, né? Tem uma gurizada que tá chegando agora no mundo dos negócios. Alguém, numa entrevista com o Tony, conversava com ele como se o projeto do Tony fosse uma página no Facebook. Você pega, por exemplo, sites de comércio, de empresa, assim, nos Estados Unidos, hoje em dia ninguém mais cria site na internet. O cara vai criar, na verdade o cara tem, se a empresa tem o site é porque ela já tinha o site. Coisa mais simples, tipo uma hamburgueria, um comércio mesmo, assim, fanpage, página no Instagram. Hoje em dia a gente brinca que o Facebook é a internet dentro da internet, né? Uhum. Se antigamente as pessoas passavam pelo Google para depois ir para outro lugar, hoje elas passam pelo Facebook. E é inevitável, assim, para muita gente não faz mais sentido ter um site, né? E começa pelos comércios, assim, que só precisa colocar área de funcionamento, divulgar uma promoção, ter um lugar ali para as pessoas encontrarem fácil o endereço. Uma página de Facebook já resolve isso, né? E como é que tu vê isso, cara, pra ti que é um produtor de conteúdo? Tu tem a tua casa, né? Tu tem a casa pro teu conteúdo. E a partir do momento que o Facebook começa a ser a primeira ferramenta para levar as pessoas para outro lugar, e ela também, ela valoriza quem produz conteúdo dentro dela, né? Eu vejo ali pelo próprio aparelho elétrico. Tem um post novo no aparelho elétrico e eu coloco no Facebook. Ele alcança um determinado número de pessoas. E se eu coloco um texto bem simples, assim, poucas palavras no Facebook, ele atinge um número muito maior, porque aquilo tá dentro do Facebook e não vai levar a pessoa para fora, né? Essa questão dos algoritmos, né, é complicado, assim. Eu costumo olhar uma visão mais histórica, assim, da internet. Se você pega começo, que nem eu falei, pessoas já entravam nos sites a partir de algum lugar, né? Então, a partir de Google, a partir de capa de portal, hoje a partir do Facebook, a partir do Twitter, enfim, as pessoas sempre tiveram esse comportamento, né? Não é a primeira vez que a gente fica sujeito ao comportamento de um algoritmo. O próprio Google já era assim, né? O próprio Google muda seu algoritmo de tempos em tempos, isso afeta a quantidade de acesso dos sites. O que aconteceu é que quando os blogs começaram a surgir, ainda tinha pouco blog na internet, tinha pouco site que as pessoas se identificavam. Então, as pessoas acessavam os sites pelo computador. Então, pelo computador, você tinha uma homepage, você tinha um link ali no favorito. O browser era o computador a partir de um certo momento na história aí, né, da informática. Hoje em dia, a gente tá falando de mobile first. Então, a primeira coisa que as pessoas fazem é sacar o celular e abrir o aplicativo do Facebook. Uma forma de consumo de conteúdo que ela é passiva. É como ficar trocando o canal da TV. Tô na fila do banco, eu não sei o que eu quero fazer agora, eu vou abrir o Facebook e vou ver o que a galera tá falando. E a partir daí ela vai para outros lugares, né? Então, meu ponto não é a primeira vez que a internet chega nessa situação das pessoas indo para um lugar centralizador e sendo distribuído o acesso a partir daí. A única diferença hoje é que você faz isso pelo seu celular. E pelo celular, realmente, as pessoas fazem a partir de um aplicativo. Elas não vão abrir o Safari, o Chrome e ficar, deixa eu entrar em tal site agora e ficar digitando, sabe? É muito mais fácil você abrir a timeline e você tem a sensação de estar bem informada. Enfim, eu não acho que isso, ainda do jeito que está hoje, eu não acho que isso mata a internet. Enquanto existir conteúdo textual, vai existir espaço para ter site, para ter blog. Então, eu não sei, é uma discussão mais complicada de longo prazo, assim, né? Mas é mais ou menos assim que eu enxergo no momento. Mas eu vi até hoje, cara, ontem eu vi um vídeo que vocês postaram lá no Facebook do Tecnoblog, que é aquele da tatuagem, de tu tatuar um som, sabe? Da Soundwave Tattoo, né? Isso. E vocês publicam ele dentro do Facebook, né? Mas tem um linkzinho que leva pro YouTube também, né?
gente tá seguindo essa estratégia de tentar espalhar o nosso conteúdo em várias mídias, né, em vários canais. Então, Facebook, a gente gera alguns conteúdos específicos para Facebook. No caso, esses vídeos faz muito sucesso, a galera gosta bastante. Justamente por essa questão que eu falei, que é a televisão. Você tá trocando de canal, de repente aparece um vídeo ali, olha, o que é isso? Você vê, continua rolando a sua timeline. Consumiu o conteúdo, viu a marca, é o que tá valendo. E o Facebook tem dado um alcance bom para vídeo, né? Para foto, às vezes, ele dá um alcance legal também, mas para vídeo tem sido o que ele dá mais alcance. Da mesma forma, a gente também tá fazendo um trabalho em outros canais, como YouTube. Hoje são mais reviews, a gente tá preparando alguns programas também para colocar no ar. E Instagram também, postando stories, postando uma imagem de algum produto legal, alguma coisa que tenha apelo visual, a gente costuma atualizar o Instagram também. No geral, eu não acho que um mata o outro, eu acho que eles se complementam. A prova disso pra gente tem sido os nossos números, né, de acessos. Tem crescido bastante ano após ano, então no momento eu não vejo motivo nenhum para se preocupar e para achar que o blog vai morrer, sabe? Eu tô vendo mais como uma forma de complementar a nossa audiência. A gente chegar até eles faz com que a gente consiga desenvolver um relacionamento mais próximo, engajar melhor, e aí o cara vai lembrar da nossa marca, eventualmente, vai acessar o blog e tudo mais. Legal. Eu já fui me antecipando aqui a nossa pauta, né, cara, e já fui falando do Facebook aí, pegando um gancho que tinha. Mas vamos falar um pouco do blog, cara. Eu quero entender um pouco o cenário, assim, que era. Tu já falou um pouco, o blog tem 12 anos, né? Até quero aproveitar para te perguntar, são 4 milhões de acessos mensais que tu tem? Page views, usuários únicos, eu não lembro de cabeça agora. Eu sei que mês passado foram 4,2 milhões de page views. Então, continua crescendo. Pra gente não tem sido problema nenhum. Por mais que o mercado e os publicitários estejam na modinha de youtubers, nossa, YouTube é o futuro, o blog vai morrer, pra gente não tem sido isso não. Pelo menos a parte da morte, né? Porque o YouTube a gente também tá fazendo coisa por lá. Cara, e o cenário, cara, me explica um pouco, assim, quando tu não tava na faculdade, tu não é formado, né? Pelo que eu andei pesquisando e tal. Quando eu comecei o Tecnoblog, nem existia, assim, blog no Brasil profissional, né? Naquela época que eu lembro que tinha já, era o Internei. Ele nem blogava tanto, assim, né? Nos padrões de hoje, né? Que a galera escreve bastante. E o Meio-Bit, que também existia, fazia um ano e pouquinho que o Meio-Bit existia. Eu acompanhava, gostava muito do Meio-Bit também. Mas no geral era isso, era hobby, era blogspot, né? Não tinha um mercado pra isso. Então quando eu comecei, realmente não foi uma coisa de business, né? Eu comecei por curiosidade, como eu falei. Na época, com 18 anos, eu tava fazendo manutenção de computador. Tinha cansado de procurar emprego, não conseguia emprego em nenhum lugar. Peguei R$ 50 emprestado da minha avó, coloquei anúncio de domingo no jornal. Isso tu tava em Americana. Em Americana. Uhum. E comecei a receber ligações, tipo, quanto que você cobra pra fazer cartão de visita? Quanto que você cobra pra formatar computador? Foi aí que eu comecei a empreender. Fiz cartão de visita, saí em todas as avenidas da cidade, entregando de porta em porta, e, enfim, meu começo empreendendo foi aí, na verdade. Que legal. O blog, pra mim, foi uma forma de contar as minhas experiências com manutenção. Então, você pega os posts do início do Tecnoblog, na verdade, não peguem, é muito tosco, não vai lá olhar. Mas tu ainda mantém, porque teve uma pane aí no servidor também, né? Não, eu não vou deletar, né? Mas assim, conseguiu recuperar mesmo lá do iniciozinho, assim. Desde o início, não perdemos nada, assim, deu um trabalho. Mas se você pega o início, eram posts, tipo, dicas de manutenção, de programa, alguma coisa assim. O que foi acontecendo foi que, com esses testes que eu fazia, teve um post ou outro que começou a dar muita visita, assim. Como era um post mais tutorial, né? Começa a receber muita visita do Google e tal, e eu comecei a perceber que, conforme eu posicionava aquele bloco de AdSense em certas posições, e aumentando a rentabilização, conforme eu tinha mais visitas e tal, e aí foi aí que deu estalo. Eu falei, porra, mas então é só eu escrever mais, é só eu ter mais audiência, que isso aqui vai começar a me dar um retorninho por mês, né? Demorou, sei lá, 6 ou 7 meses, 6 meses, na verdade, foi em julho de 2006, quando eu recebi meu primeiro pagamento, foi R$ 32. Foi um dinheiro mágico, assim, né? Porque brotou na minha conta bancária, veio da internet, o mundo virtual. Sei lá, comecei a imaginar que eu podia parcelar um celular em 10 vezes e eu ia ter um smartphone novo a cada ano, assim, sabe? Por causa dessa grana aí. Mas aí, a partir daí, cresceu muito rápido. Eu continuei fazendo testes. Enfim, final do ano eu já tava montando empresa, assim. Foi bem rápido. Legal. E tu sempre... E essa veia empreendedora, assim, foi mais a situação ou teus pais são empreendedores? Como é que é isso, cara? O meu pai é empreendedor. Meu pai tem um estúdio de fotografia. Tem um pouco da veia, assim, da família, porque você fica tentando conseguir emprego. Você não consegue, que você
pensa? Vou tentar resolver minha vida sozinho, né? Então, isso é um pouco de brasileiro também. Eu vi que um dado ontem que tem mais empreendedor pequeno no Brasil, assim, do que empregado. Então, acho que é um pouco do brasileiro fazer isso. Ah, não tô conseguindo emprego, então eu vou dar um jeito aqui. Vou vender marmita, sei lá, vou me virar. No meu caso, eu fiz um blog, olha aí. E agora, há pouco tu falou do AdSense, né, cara? Que foi a tua primeira fonte de renda. Hoje em dia o AdSense ele ainda é lucrativo, cara? Ou tem que correr para outro lado? Não, o AdSense nunca me deu muito dinheiro. O AdSense eu comecei nele, aí o que acontece? Você não pode clicar nos seus anúncios, né? Eles têm mecanismos lá que identificam quem clicou, e é uma das regras, se eles identificam que foi você, eles te banem do programa. Eu tava no terceiro mês, eu cliquei no AdSense, eu instalei um plugin no Firefox, deixa eu me explicar para não ficar feio, né? Que mostrava ali embaixo os rendimentos do dia. E eu queria saber se aquilo atualizava em tempo real. Aí eu fui lá e cliquei umas 3 vezes nos blocos ali e tal, e eu via que não estava atualizando, né? Eu falei, pô, mas tá quebrado então o plugin, ou sei lá o quê. E aí o AdSense me baniu do programa por causa disso. Eu fui ter AdSense de novo, sei lá, muitos anos depois, acho que em 2010, 2009. Comecei a ter relacionamento com o Google, eu pedi pra alguém do Google, o cara me liberou, assim. Mas o meu primeiro pagamento foi do Buscapé, na verdade. Comecei a testar outros programas, né? E aí surgiu o Buscapé. Foi quem me pagou aí essa fortuna de R$ 32. Ah, veio do Buscapé. Eu achei que era anúncios do Buscapé. Google, cara. Não, eu tava sem o Google na época. E como é que funcionava esse esquema do Buscapé, cara? Eu não lembro. Pagavam por clique. Basicamente, você colocava vitrines e indicava comparação de preço deles. Se você mandava o cara direto pra loja, eles pagavam, acho que 32 centavos no clique, assim. Era 30 centavos, alguma coisa assim, não lembro exatamente os números. E a partir daí tu foi desenvolvendo outras formas de receita? Tu ficou com o Buscapé bastante tempo? Como é que foi assim, até tu conseguir dar o pulo do gato e pensar assim, não, eu me sustento com isso aqui, eu posso sair de casa, morar sozinho, como é que funciona? Então, a partir daí eu comecei a testar outros, comecei a fazer testes com o Mercado Livre. Eu vi que eles tinham uma API que você conseguia baixar os produtos dele, salvar numa database e colocar no ar da forma que você quisesse no seu site. E aí eu comecei a fazer testes, assim, eu comecei a montar uma loja dentro do Tecnoblog com produtos do Mercado Livre. Então as pessoas chegavam, clicavam nesse produto, ia lá pro Mercado Livre, comprava e eu ganhava uma comissão em cima da compra e em cima do cadastro, né, da pessoa, se fosse usuário novo. Eu lembro que lá para setembro e outubro, essa loja começou a virar bem. Eu ganhei, sei lá, 300, 600 reais nos primeiros meses. E aí eu continuei trabalhando, investindo tempo ali, otimizando, personalizando também para deixar mais próximo do Tecnoblog. Então, tecnologia, você vai vendo os produtos que performam melhor ali também e tal. Quanto de comissão pagava, mais ou menos, cara? Eu não lembro porque, assim, o Mercado Livre tinha a comissão dele no produto e a gente pegava uma comissão em cima da comissão do Mercado Livre. Não faço ideia quanto que era na época. Eu lembro que era R$7 por cadastro novo, né, de usuário novo que comprava, mas a comissão eu não faço ideia. Mas eu lembro que, tipo assim, em dezembro eu consegui ganhar 3 mil com isso. Caraca, é um salário, sei lá, minha mãe se ganhava mais ou menos isso na época também. Isso era dezembro, não do primeiro ano, né? Do primeiro ano, tava completando um ano. Caramba, cara, porra. E aí eu fiquei em êxtase, levei a galera pra comer pizza, paguei pra todo mundo. 19 anos, né, você quer fazer essas coisas. Nossa, era 3 mil reais mesmo, na época. 3 mil reais. Caramba, isso é muito dinheiro, cara, era muito dinheiro. Sim, imagina a minha cabeça, cara. 19 anos. Né? Foi pras drogas. No carboidrato, no colesterol, foi nas drogas, aí. Foi, de um certo modo foi. Aí que veio o pulo do gato, em janeiro isso virou 12 mil, em fevereiro virou 20. Caramba, cara, tu fez muita grana rápido, então. Nossa, eu não sabia disso, cara. A escalada, assim, foi assustadora. A minha família não soube lidar, eu não soube lidar. Foi tipo, mano, o que eu faço, né? O que aconteceu foi que um dia eu tava em casa e tocou o telefone fixo na época, né? Eu atendi o telefone e aí uma vozinha assim, oi, eu gostaria de falar com o T-Mobilon. T-Mobilon. T-Mobilon, quem que me chama de T-Mobilon, né? E aí eu lembrei que era meu nick no Mercado Livre, né? Então era o pessoal do Mercado Livre me ligando e tal. Eles marcaram um encontro, vem pra São Paulo, vamos conversar, sua conta tá crescendo demais e tal, né? E eu lembro que, tipo assim, na época, você tinha o Google Earth. Você não tinha o Google Maps direito que dava passo a passo, você não tinha GPS, não tinha nada disso na época, né? E acho que era 2006 para 2007. A moça me explicou passo a passo o que eu ia fazer, onde que eu ia descer, para qual estação eu ia, que trem que eu ia pegar, que ônibus que eu ia pegar. E eu fui na cara e coragem, assim, fui para São Paulo, fiz reunião com os caras, né? Com 19 anos. Com 19 anos, E nunca tinha tido essa experiência de ir sozinho pra capital, né? Tava morrendo de medo, né? O que vai acontecer aqui e tal. Caramba, cara. O pessoal me
me orientou, tipo, ó, você tem que abrir uma empresa, você tem que procurar um contador, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não se preocupa, faz isso, porque se eu fosse receber como pessoa física, eu ia pagar, sei lá, 30% de imposto quase, né? E aí eu fui atrás de tudo, assim, deu certo. Tu falou com quem lá no Mercado Livre? Como... Eles tinham uma equipe lá dedicada a afiliados, né? Uhum. Eu lembro do nome das pessoas, assim, mas eu não lembro o cargo deles. Mas eram umas duas, três pessoas ali pra te receber, te orientar. Tinha mais pessoas, tinha uma equipe boa, assim, Mercado Livre, na época, o programa de afiliados dele era forte, assim. Hoje em dia eles não têm mais, né? Fechou o programa de afiliados dele, mas na época foi a época de ouro deles, assim. Mas foi isso, montei a empresa, abri o CNPJ, foi tocando, foi assim que começou a bagunça. Fiquei impressionado agora, cara, no primeiro ano, é que normalmente as histórias que a gente sabe é que, bom, começa o blog lá pelo terceiro, quarto ano, quando já tem muito conteúdo, muita visita vinda orgânica, daí começa a aparecer alguma coisa, né? Porque eu acho que a primeira ideia do pessoal sempre é o AdSense, né? Hoje em dia que a coisa tá mudando, porque já dizem que o pessoal já não clica mais em banner, que já tem a tal da cegueira do banner, já há um tempo aí hoje, e aí tem Adblocker. Já tinha isso naquela época também, viu? O AdSense nessa época, nesse ano, ele ainda ia bem, mas eu não tinha. Eu fui banido. Nessa época começaram a surgir blogs, os famosos caça-paraquedistas. Em 2007 foi o primeiro evento de blog que teve, foi em São Paulo. Eu participei de todos eles. O grupinho de blogueiros se formou aí, nessa época, né? Então eu lembro que a galera fazia blog caça-paraquedistas. Então o cara ficou muito famoso, que é o Rafael Slonik, que ele postava naquela época fotos da Sandy nua, pelada e sem calcinha, sabe? Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas surgiu dele, assim, foi daquela época. Eles faziam posts, assim, cheio de palavra-chave no título, logo embaixo um bloco do AdSense, né? Então os caras estavam ganhando muita grana, era $4.000, $5.000 por mês de AdSense. Só que isso baixava a qualidade do clique, né? O cara que clicava ali, ele queria ver foto de mulher pelada, ele não queria ver anúncio do AdSense, né? Então, assim, o mercado foi se adaptando, o preço do clique baixou, o Google começou a penalizar também esse tipo de post cheio de keyword, né? Hoje se chama keyword stuffing isso, né? Você faz um post cheio de palavra-chave que não significa nada, não faz sentido nenhum para humanos. Mudou bastante ainda o cenário daquela época pra cá. Pô, é verdade, cara. Faz algum tempo que eu não clico num site bizarro desses, assim. Agora tu falou, eu comecei a me lembrar daqueles sites que não tinha conteúdo relevante, zero, assim, né? Era só pra pegar a grana do AdSense e tal, pegar o clique. O Google baniu essa galera, não dá mais certo. Evoluiu, né, cara? É isso aí. Que bom, né? Que bom, tem que ser, né? Mas a galera que conseguiu certo. surfar essa onda aí fez uma grana, né, cara? Fez uma graninha ali naquela época. Doideira, cara. E aí o Mercado Livre rendeu durante bastante tempo pra ti. Até 2011 foi o Mercado Livre que sustentou a gente, assim, como negócio. A gente tinha renda de buscar pé. AdSense depois, né, em 2009, quando eu consegui colocar de volta, mas era bem pouco. Vira e mexe, apareceu algum anúncio. Em 2008, começaram a surgir as agências de social media. Hoje em dia, isso é arcaico, é jurássico, não tem agência de social media, né? Tem núcleo dentro das agências grandes. Assessor de imprensa fala com jornalista e fala com blogueiro. Naquela época, assessor de imprensa era só jornalista, né? Então, mudou radicalmente o que era o mercado daquela época para agora. Naquela época, se eu quisesse pegar um celular para testar, a agência de social media tinha que conseguir uma sobra da assessoria de imprensa para daí mandar pro blogueiro, sabe? Era loucura, assim. Hoje em dia é direto, o blogueiro é tratado como profissional, como jornalista, tanto que, né, minha equipe hoje são jornalistas, é a mesma coisa, né? Não muda nada. Mas assim, business, o Mercado Livre sustentou a gente até 2011, a gente ganhou o prêmio de maior mercado sócio, né? O maior sócio do Mercado Livre, né? O Mercado Livre, a operação de maior sucesso do Mercado Livre é o Brasil. O maior Mercado Livre que existe no mundo é o Brasil, apesar dele não ser brasileiro, acho que é argentino o Mercado Livre. Então eu ganhei o maior do Brasil, provavelmente eu era o maior do mundo também, durante uma época aí. Então assim, ele sustentou a gente por bastante tempo, até 2011 mais ou menos, que foi quando o Google alterou as regras do jogo e passou a não dar mais relevância para essas lojas que eu tinha de Mercado Livre. Então aí acabou, foi aí que morreu o programa de sócios do Mercado Livre, todo mundo que tinha parceria caiu, a gente ainda tentou algumas coisas novas, conseguiu um rendimento 2, 3 mil por mês, só que isso não sustentava a operação deles, o programa deles também, ninguém mais estava conseguindo fazer nada, foi aí que eles resolveram encerrar o programa. Então é por isso que eu falo para você que eu costumo olhar análise histórica, né? Olha aí, como eu dependia do Google, o meu negócio dependia do Google, o Google mudou uma regra
acabou 80% da minha rentabilização nessa época. E a gente teve que se reinventar. Hoje em dia é a mesma coisa. O Facebook tá mudando as regras, sabe? Sei lá, a gente vai se adaptando, né? Ah, legal. Tu já passou por bastante coisa e tu já não se assusta. Quem pegou já meio que na transição ali, pegou um pouquinho da receita de antes, agora já acha que tá num momento meio de terror e pânico, né? De incerteza, né? Mas... É que a galera pensa assim, surgiu um formato novo, a gente tem que correr pro formato novo e abandonar o antigo. Veja o YouTube, por exemplo, a treta que tá dando agora, que eles mudaram regra de rentabilização. Felipe Neto fez um vídeo recentemente, né? Como é que era? Anunciante não pode falar palavrão no vídeo, né? Tem umas coisas assim. Então, quer dizer, a partir do momento que você tá trabalhando dentro de uma plataforma, você tá sujeito à plataforma mudar a regra de dia pra noite e seu negócio acabar, né? Então você tem que saber também diversificar aí as suas fontes de renda. É o que a gente faz hoje. Tu não é formado, né? E tu começou muito cedo. Aí com 19 anos já tava tendo reuniões seríssimas aí no Mercado Livre, né, cara? E Sim. como é que tu fez pra segurar a onda e conseguir... Porque tem uma coisa que eu quero entrar, depois a gente pode fazer uma extensão dessa tua resposta, que é a questão da sede, né, cara? Teve uma época que vocês tinham uma sede própria em São Paulo, né? Sim. E como é que foi, cara, assim? Como é que tu te preparou pra aprender a lidar? Porque hoje tu é o cara de negócios, né? Tu já não produz tanto conteúdo, né? Eu produzo o Tecnocast, 100% eu que faço roteiro, 100% assim, né? Eu sou o responsável por, né? A equipe, lógico, que ajuda. Mas roteiro sou eu que faço, pauta sou eu que procuro, eu que bolo ali os itens e tal, e passo pra galera, ó, vamos falar disso. Textual, não produzo, porque é um volume grande, diário, e pra mim não faz sentido. Tem tanta coisa que eu preciso fazer, isso é uma coisa que eu consigo terceirizar, colocar na mão de gente que às vezes é mais especializada que eu. Então você tem, por exemplo, o Riga hoje no Tecnoblog, que é um cara que é muito, muito bom em fazer análise de smartphone, de coisa mais técnica. Modéstia à parte, né? Eu digo que ele é o melhor hoje do Brasil para fazer isso. Tem o Felipe Ventura, que é um cara novo, ex-Gizmodo também. Ele manja muito de negócios, de mercado, ele consegue fazer essa análise também. O Alecrim manja muito da parte também de saúde, de ver, tipo, essas inovações que estão surgindo, impressão de órgão, enfim. É uma equipe bem completa que tá fazendo o trabalho bem e eu consigo aproveitar o tempo para as outras coisas, né? Um negócio, tem muita coisa por trás acontecendo também. E essa parte da administração, cara, como é que tu aprendeu a fazer? Como é que... Hoje, claro, tu deve te sentir super seguro pra fazer, mas no início, cara, tipo, onde é que eu invisto? Será que eu invisto dinheiro? Como é que tu conseguiu poupar essa grana pra comprar a sede? Se tu puder abrir um pouco pra gente, cara. Sim, claro. Cara, eu demorei pra me sentir seguro e hoje em dia também não é 100%, assim, cada dia surge alguma coisa nova pra você lidar. Faz diferença a faculdade na vida da pessoa? Eu que não tenho faculdade falo que faz. Quem tem faculdade fala que não faz. Então eu não sei. Talvez os dois tenham razão e a gente tem que chegar no meio ponto ali, meio termo. Eu acho que assim, faz diferença no ponto de você se sentir um pouquinho mais seguro. Eu me sentia muito inseguro. Eu tive reunião no começo com um cara da Intel, da Microsoft, da Nokia, Mercado Livre, né? Fechei negócios com eles ali no segundo ano de blog. Eu não sabia como me importar, quem sou eu? Sou só um moleque com um blog, né? E a galera também te olhava meio assim, né? Um moleque com um blog, né? Então se eu tivesse faculdade, eu acho que no começo eu perderia menos tempo, talvez eu errasse um pouquinho menos estruturando o meu negócio. Se eu fosse um pouquinho menos negligente também, eu teria desde o começo já procurado livros, já tendo lido mais, sei lá, procurado me informar melhor. Só que naquela época o tempo também era diferente, né? Você não tinha Kindle, você não tinha podcast do jeito que tem hoje, você não tinha 1 milhão de sites que falavam sobre negócios e economia. Os tempos são completamente diferentes. E nem faz tanto tempo, são 10 anos apenas, né? Então, assim, eu ocupo um pouquinho a minha juventude, ocupo um pouquinho também os tempos diferentes, né? Mas eu acho que independente de tudo isso, é importante você estudar. Não precisa mais ser faculdade. Hoje eu já nem penso mais tanto assim de faculdade, porque são 4 anos para fazer um curso pré-formatado, que no final já mudou muita coisa. Mas eu acho que é importante estudar, assim. Então compra livro, lê livro, entra no Goodreads, vê as recomendações similares ali com o que você tá lendo, com o que você tá procurando. E isso daí deu uma pivotada assim na minha carreira, sabe? Me levantou bastante e me deu bastante segurança isso. E tu tinha algum mentor, cara? Teu pai, assim? Tu trocava ideia com ele ou alguma outra pessoa que tu trocava uma ideia? Porque tu não tem nenhum sócio, né? Até hoje, são 12 anos e tu não tem sócio, né? Sempre tu tocou sozinho, né? Sim, essa foi a maior dificuldade, não ter um sócio, né? Você tem que dar conta de tudo, que nem eu falei agora, tem que pensar no conteúdo e tem que pensar nos negócios. Eu acho muito legal, por exemplo, a parceria
tecnologia que tem lá o Dave e o Alexandre, né, o do Jovem Nerd. O Dave é um cara muito foda pra negócios, o Alexandre é um cara muito foda pra conteúdo. Eu tenho inveja, eu queria ter isso pra mim no Tecnoblog, sabe? Eu não consigo ter isso na forma de sócio, mas eu tenho isso na forma de funcionários, que na verdade eu desenvolvo uma relação de confiança, de amizade com eles. Eles se envolvem tanto com o projeto que eles sentem como se fosse deles. Eles brigam comigo porque tá errado e tem que fazer do jeito deles, assim. Isso é bom, cara. Pô. Acaba funcionando, assim. Mas tem que saber dar liberdade pra galera trabalhar e pensar, né? E tomar decisões também. E assim, mentor, tu nunca teve nenhum, então? Não, eu tive um pequeno contato com um cara que foi o mais próximo que eu tive de mentoria, assim. Ele era sócio de uma agência lá de São Paulo, da RMA, Mauro Soma, o nome dele. Por um tempo, assim, ele me deu umas dicas muito boas, ele me deu uma chacoalhada, assim. A gente tava lançando um projeto juntos, né? Ele queria que eu entrasse no projeto lá como parceiro dele. E ao mesmo tempo, ele ia perguntando do meu negócio e ele ia me dando os conselhos, assim. Ele é um cara muito bom, assim. Mas nunca teve alguém desde o começo, não. E isso acabei não tendo. E meu pai, coitado, ele, trabalho dele, ele não entende nada de internet, né? Não ajuda muito. Mesmo que quisesse, não teria como. Ele até tentou, né? Mas foge um pouco do escopo dele, assim. Cara, e hoje é muito comum essa galera ter, o pessoal hoje tem muito grupo de mastermind e tal, às vezes se junta num Hangout, num Skype mesmo, umas 4, 5 cabeças e trocam ideia sobre negócios. Tu não participa de nenhum grupo assim? Cara, posso ser um pouco polêmico? Pode, cara. A gente quer acesso aqui, cara. Eu vou botar na chamada do post. Eu tenho um pouco de preguiça disso, assim. O problema é que o mercado, nos últimos 2 anos, ele deu uma saturada desse negócio de coach. Total. E eu vejo umas coisas, umas produções, que, tipo assim, os caras gritando no palco e pulando. Uou, mude a sua vida, tal. Mano, isso... Como uma religião, assim, né, cara? Isso não é negócio, cara. Isso não é negócio, isso é show business, isso é entretenimento, sabe? Num certo ponto, vira até autoajuda. Esses dias eu entrei numa discussão com um cara que ele faz esse tipo de coisa, e ele falou, mas esse é o nosso papel, é fazer autoajuda é bom, tal. Eu falei, tá, cara, mas você não pode falar pra um cara que tá numa carreira há 15 anos, que o cara às vezes tá infeliz, mas ele tá ganhando bem na carreira dele. Você vai fazer o cara abandonar aquela carreira com um filho pra sustentar, esposa em casa, né? Uma família inteira ali. Por uma coisa que não é real, por uma coisa que é... Sabe, você tá vendendo uma ideia pra ele, né? É irresponsável quase, né? É muito irresponsável. Às vezes você ajuda o cara que já tá começando a empreender, ele tá triste porque ele se ferrou ali em alguma coisa, você se ferra o tempo todo empreendendo, isso dá uma energia pro cara, mas empreender não é isso, sabe? Não cai nessa ilusão. Então hoje em dia o que mais tem é, nossa, vídeo disso, YouTube disso, podcast disso. E são umas dicas super rasas, umas dicas que não tem nem pé nem cabeça. Eu ouço aqui e falo, mano, como que alguém compra isso, sabe? Essas frases de efeito. Então assim, não, pra isso eu tenho preguiça. Sim. Se você me falar que é um grupo de uma galera que empreende, que vai trocar ideia sobre os negócios deles, o que tá dando certo, o que tá errado, pô, isso eu faço o tempo todo com os meus amigos empreendedores. Chamo no WhatsApp, cara, ó, tá acontecendo isso, e aí, você já lidou com isso? O que você fez? Isso a gente faz o tempo todo, isso é importantíssimo, né? Ter esse networking. Mas grupos de mentoria, a maioria pra mim é balela, assim. Eu não sei se pra ti funciona, é que tu vem de uma outra escola, né? Aqui no Aparelho Elétrico, o que banca as despesas, porque é um blog super recente, são infoprodutos, né? Produtos da casa. Pra gente é o que sustenta o blog hoje, é isso. Eu não consigo, acho, chegar e negociar com uma grande marca pra vir anunciar no meu blog, porque ela vai querer número, né? Tem que ter no mínimo 1 milhão de acessos, de page views, acredito eu. Tu nunca pensou, cara, em entrar nessa área de infoproduto, de repente tu escrever um livro sobre toda essa tua trajetória aí, pras pessoas que estão começando agora? Eu não sei, cara. Assim, a gente já pensou, a gente já teve ideias aqui de workshops, já cheguei a formatar algumas coisas e tal, mas o problema é que quando você tem tanta coisa acontecendo, você tem que focar no que ali vai trazer o maior retorno para a empresa, né? Fazer um workshop é uma coisa que dá um trabalho enorme, no sentido de ocupar um bom tempo da sua vida, né? Para você montar, para você viajar, para você alugar os espaços e para você... Sim, um workshop itinerante, tu diz. Não pela Sim. internet, não um infoproduto ali que tu faz uma vez e depois tu não tem que só dar o suporte pro pessoal. Sim, ou isso também, né? Eu já participei de alguns aqui sobre outros negócios que eu tava querendo montar e tal. Eu acho o formato super válido, super válido. Do lado de quem vai comprar, eu acho importante a pessoa analisar o que ela tá comprando, né? Então ver se a pessoa que tá vendendo aquilo pra ela é alguém que entende do que ela tá falando, que, por exemplo, você quer comprar... Eu comprei um esses dias sobre coworking. A gente tava montando um coworking aqui americana. Eu comprei de uma pessoa que tem
tem 5 coworkings, entendeu? Então, e ela falou com super propriedade, ela passou muita informação, então, tipo assim, foi uma grana super bem investida. Mas hoje em dia, como eu tava falando lá dos mentores, né, dos coaches, o que mais tem é a galera que compra livro, sei lá, de startup americano, tipo aquela Lean Startup é um dos mais famosos, né? E o cara sai repetindo ao pé da letra as mesmas frases. Então, meu, eu não vejo por que você comprar um curso de um cara desse, que vai te ensinar a empreender, sendo que o cara não tem nenhum negócio de sucesso. Começa por aí. Então, assim, eu acho super válido ter esse tipo de infoproduto e tal, mas quem vai comprar tem que olhar isso e quem vai vender, né, pelo menos, olha essa parte também. Show de Pra bola, gente, cara. talvez no futuro. Hoje em dia, acho que não faz sentido, assim. Questão de perfil de business mesmo. Mas, cara, pra gente não se distanciar muito lá, o que eu tenho muita curiosidade é a questão da sede. Cara, a sede, lembra que eu te falei que não tinha assessoria que atendia blog, agência era agência de social media. Eu lembro que eu peguei contato dentro de uma agência grande, uma mulher que fazia mídia de Ford, de Nokia, consegui fechar algum anúncio com ela, e aí eu comecei a perceber que eu precisava estar em São Paulo para ficar próximo dessa galera e para conseguir marcar reunião, para conseguir participar de evento e tal. De 2007 a 2010, eu ia para São Paulo pelo menos uma vez por semana para participar de evento. Tinha, sei lá, um bar com blogueiro, eu ia para São Paulo, né? Foi aí que eu construí a minha rede de contatos, tal, com publicitário, com blogueiro, com tudo mais. Só que daí aconteceu, em 2008 contratei um cara para ser editor, em 2009 contratei outro cara, lançamos a versão nova do blog, que foi a hora que a gente virou a chavinha e começou a produzir notícia diariamente. Até então era um post por semana, uma coluna só. E aí foi quando eu falei, não, agora eu vou investir no blog, isso aqui vai virar um negócio e tal, vamos expandir. Foi aí que eu percebi que, tipo assim, o cara tava no Rio de Janeiro, o outro tava em Vitória do Espírito Santo. E eu, que era mais próximo, estava em Americana. A gente não vai conseguir muita coisa estando longe. Então eu tive a ideia de mudar para São Paulo, aluguei um apartamento lá, esses dois mudaram comigo, um quarto para cada um lá, e a sala era o nosso escritório. Até então tu morava com teus pais ainda, em Americana. Ainda morava com os meus pais. Já era uma baita economia de grana aí, já ainda morando com os coroas. É que aqui não faz sentido você sair da casa dos pais, sabe? A não ser que você tenha problemas com os seus pais e com a casa. Mas esse negócio de americano, sabe? De, com tantos anos tem que sair de casa. Aqui no Brasil não é dessa forma que funciona. E aqui no interior ainda, morar num apartamento sozinho não faz sentido muitas vezes. Mas enfim, quando eu mudei pra São Paulo, 2010, eu tinha 23 anos de idade. Comecei a morar com esses dois caras e a partir daí a ideia já era ter uma sede pra contratar mais gente, ter mais editores trabalhando com a gente. Eu lembro que nessa época a gente foi o primeiro a fazer um escritório, a se reunir, mesmo que fosse na sala do apartamento ali. Foi o primeiro blog do Brasil que fez isso. Em 2011 foi quando eu comecei atrás de alugar uma sala, porque a gente queria contratar mais um editor, e eu comecei a ver que o preço das salas estavam muito caros para alugar. Foi ali antes de estourar a crise, né? Então ainda estava no boom, assim, tava muito caro tudo em São Paulo. A gente já tinha essa grana guardada da empresa e estava investido, tal, e também visto desde 2007. E eu comecei a fazer uns cálculos, eu falei, olha, se eu for abrir um escritório agora, talvez compense eu comprar essa sala, monto do nosso jeito, sei lá, depois eu vou vendo como que a gente toca. E foi o que a gente fez. Comprei uma sala num prédio ali no Metrô Paraíso, na Rua Vergueiro. A gente ficou ali por 2 anos e meio, mais ou menos, né, naquela sala. Só que a gente montou do nosso jeito, assim, né, do zero, não tinha piso, não tinha teto, não tinha nada. A gente foi lá e contratou uma designer de interiores e fez tudo do nosso jeito, assim, tudo divididinho do jeito que a gente queria. Isso foi muito importante pro blog, porque foi um período que a gente desenvolveu uma identidade muito forte, não só dentro do site, a cultura ali dentro da empresa, como também a identidade com os leitores e ouvintes. E foi essa hora que a gente começou a crescer também. A equipe estava ali um do lado do outro, então tinha uma breaking news, a gente se dividia, a gente discutia formas de melhorar a editoria, enfim, o amadurecimento surgiu tudo daí, dessa mudança para São Paulo, de juntar a galera, montar o escritório também. E também teve muitas festas, assim, porque o escritório tinha uma sacada de 31 metros quadrados. Cara, eu vi as fotos, cara, é bonito demais, cara, o escritório de vocês. Era muito bonito, ele tinha vista para 23 e para Paulista, era incrível a noite. Então, assim, à noite a gente chamava os amigos ali, blogueirada, publicitário e tudo, e pegava um cesto de lixo enorme, enchia de breja, tacava gelo em cima, comprava 80, 100 esfirras de uma esfirraria que tinha na esquina ali e manda bala, era bem divertido. Quase como o filme do Facebook, aquele que tem a casa que eles vão pra Califórnia, tem a tirolesa, aquela que sai do telhado. Sim, verdade, é. Que massa, Faz cara. parte da cultura da empresa, isso daí é bem legal. Legal. Vocês ficaram 2 anos na sede em São Paulo, então.
então. E aí tu decidiu voltar pra Americana. Eu falo isso às vezes nas entrevistas, né? Eu abandonei a minha vida pessoal quase que 100% nesse período, né? Tava tão imerso no trabalho, morava sozinho já nessa época, né? Mudei pra um flat. Acordava pensando nisso, eu ia pro trabalho, eu saía do trabalho no último horário do metrô, às vezes até o shopping já tava fechado, não dava pra jantar. Era chegar em casa, comer alguma coisa, dormir, acordar, trabalho. Então, assim, eu senti que eu me sacrifiquei demais pra isso. E, ao mesmo tempo, os contatos que eu tinha em São Paulo, na maioria das vezes, eram profissionais. Então, funcionário, por mais que tinha uma relação de amizade, não dava pra ter uma relação 100% pessoal, sabe? Vamos beber, vamos falar de relacionamento, né? Sei lá, era meio difícil, assim. Então, eu senti que minha vida pessoal ficou em Americana e a minha vida profissional era o que acontecia a maior parte do tempo em São Paulo, né? Tentei mudar isso várias vezes, mas não dava, não conseguia. E acabou sendo agravado, assim, pelo fator São Paulo. Trânsito demais, pessoas mal educadas, até coisas pequenas me afetavam, assim. Tipo, o porteiro do prédio virava a cara do prédio do escritório pra não me falar bom dia, sabe? Eu falava bom dia, ele virava a cara. Nossa. Pra quem mora em São Paulo, isso é normal, sabe? Mas pra mim não é. Eu tô acostumado a lidar com outro tipo de gente, né? Eu tô acostumado a ter mais energia, gente mais, sei lá, mais alegre, mais pra cima e tal. Então, pra mim não tava funcionando, tava mal, assim. Foi um momento que eu falei, assim, eu preciso dar um passo pra trás, aquela velha história, pra dar 2 passos pra frente. Contraria na vontade da minha equipe inteira, ferrando até um pouquinho com o moral da galera, né? Eu falei, galera, eu vou voltar pra Americana, eu vou vender o escritório e a gente vai ver o que vai acontecer daí pra frente. Isso deve ter sido um baque pra equipe, né? Até hoje, sempre que tem oportunidade, a galera manda. Saudades Tecnocenter, só pra dar aquela alfinetada. Como eu falei, eu sou sozinho, né? O Mário, que eu falei que foi meu mentor um pouquinho, eu me abri com ele uma vez, ele disse assim, cara, infelizmente, empreender é uma experiência solitária. Lide com isso. Não tem o que fazer. Empreender é uma experiência solitária. Você vai lidar, tudo que você tem que lidar no dia a dia, treta com funcionário, alguma situação difícil que acontecer na empresa, noticiário pegando fogo. É você, cara. É você o cara que tem que tomar decisão. É você que vai ter que controlar seu emocional. Então eu senti que, tipo assim, pra colocar meu emocional em dia, e até isso foi benéfico pra empresa, né? Eu precisava dar um passo pra trás. Então foi aí que eu decidi, vou vender, voltar pra Americana. Eu falava muito da Automatic, que é a empresa que desenvolve o WordPress. Automatic é 90% remoto, assim, eles têm, sei lá, 200 funcionários no mundo inteiro, assim, em diferentes fusos horários, em diferentes países. Se a Automatic consegue, a gente vai conseguir, sabe? Ficar em São Paulo e Americana, dá pra fazer. Foi o que a gente fez, aí eu mudei pra Americana de volta e comecei a reestruturar tudo aí. E aí tu já tá aí há quanto tempo agora? 3 anos que eu tô aqui. 3 anos de volta. Legal, cara. Agora que tu tocou aí na Automatic, né, do WordPress, eu vi que tu tem um plugin, né, plugin que vocês mesmos construíram. É um plugin de remuneração pros teus colaboradores, não é? Sim. O Team Manager, né, é o nome que a gente deu. É um plugin que ele monitora toda a produção do blog. Ele mesmo calcula quantos posts cada um produziu, quanto que cada um precisa receber no final do mês. Dá pra você configurar, por exemplo, bônus por produção. Dá pra você colocar um valor fixo extra se o cara fizer uma tarefa a mais lá todo mês. Dá pro cara adicionar custos, por exemplo, para fazer aquela matéria ele precisou ficar 1 hora no celular interurbano, ele coloca lá o custo na produção. Ou se ele precisou pegar táxi porque o evento era longe, ele coloca também. É um plugin bem completo, assim. E ele também suporta alguns tipos de configuração diferente, né? Então, se você remunera os seus colaboradores por texto, você coloca um preço fixo por texto. Se você remunera por mês fechado, você coloca lá por mês, estabelece uma meta e você vai ver se o cara está cumprindo essa meta. No nosso caso, a gente desenvolveu um formato que é por palavra, mais imagem autoral, ou muda um pouquinho também dependendo do tipo de texto que ele está produzindo, se é especial ou se é só uma notícia, né? Uma matemática meio complexa que a gente fez aí para ficar mais justo para o cara que está escrevendo, né? Na época que a gente começou a desenvolver esse plugin, era comum o mercado pagar, sei lá, por exemplo, R$15 uma notícia, R$40 um review de smartphone. Só que daí um review, o cara ia escrever 3.000 palavras às vezes, se fosse um smartphone high-end, ia receber R$40 pela produção. E uma notícia o cara às vezes escrevia 500 palavras, R$15. Não tava justo isso, sabe? Então foi aí que a gente começou a pensar em formas de melhorar e a gente inseriu esse modelo por palavra, né? O plugin já existia, mas era bem mais simples. E aí o cara que escrevia 3.000 palavras passou a receber, sei lá, R$300 na produção de um review, sabe? Foi uma forma mais justa que a gente arrumou de fazer isso. Mas hoje a gente tem poucos colaboradores, viu? A
gente já chegou a ter 10, 15 colaboradores, hoje deve ter 3 ou 4 colaboradores e o resto são fixos, assim. O plugin a gente não usa tanto quanto usava antes. E esse plugin, tu não abriu ele, né? Pra venda, distribuição, tu não pensou em fazer um din-din com ele, tu só usa ele internamente. Até onde eu li, né, pra fazer essa entrevista contigo, tu deixou no ar, ali em um hangout que tu participou, tu deixou no ar meio que, não, de repente mais pra frente a gente vê isso, mas tem outras prioridades. E eu sei que já tem gente de olho nesse plugin aí, cara, que gostaria de adquirir. A história não mudou, quem sabe um dia... É complicado desenvolver software porque ele dá pau, você tem que dar suporte, eu teria que montar uma equipe só para isso. O plugin funciona perfeitamente hoje no nosso site, no nosso servidor, na nossa configuração, com os plugins que a gente tem instalados hoje no Tecnoblog. Se eu empacotar ele hoje e der para você instalar, pode ser que dê algum problema, entendeu? Então é por isso que a gente resolveu não disponibilizar ele. Pode me mandar, cara, eu testo pra ti. Eu posso te mandar, Não sei se vai funcionar, mas eu posso te mandar. E tem um outro problema que para fazer os cálculos mensais, você tem que entrar no servidor e colocar um cron job lá. E aí, 90% das pessoas, dos blogueiros, não sabem configurar um cron job no servidor, né? Eu não tenho ideia do que é um cron job, cara. Não tenho ideia. O cron tab é uma tabela que tem lá no Ubuntu, nos Linux, né, na verdade, que você configura lá tarefas que tem que rodar em horários específicos, repetidas vezes. Então, coloca lá, todos os dias, às 2 da tarde, rodar esse script aqui, que vai calcular quanto que cada um vai receber. Então, para fazer essa configuração manual, é uma coisa para um usuário mais avançado, tem que logar no SSH e tal, um servidor compartilhado nem tem isso. Então, a gente tem que fazer alterações no plugin para não precisar disso, enfim, é uma coisa complexa e por enquanto não vale a pena, assim. A gente já até pensou em montar um spin-off, fazer uma startup disso e tal, mas o maior problema é tempo para tudo. É, normal, né? Como é que é o déficit de atenção de empreendedor, né? O cara tem uma ideia, mas tem que ficar focado naquela outra, né? Tem um monte de gente que starta tudo ao mesmo tempo, né? Começa as ideias tudo meio junto e, tô fazendo isso, mas isso. E tu vê que nada não tá muito progredindo, né? Pois é. Muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu acho legal focar em, assim, 3 coisas, 4 já é demais, sabe? Mas se você tiver uns 3 focos ali, você ainda consegue gerenciar mais ou menos. Mais que isso, aí complica. Cara, e falando nisso, como é que tá o assistente de compras do Tecnoblog? É uma parceria, né, que a gente tem com uma empresa, se chama It Simple. É um cara que é super inteligente e desenvolve numa velocidade absurda de rápido, assim. Ele começou a ter ideia, assim, a partir de Black Friday, né, que tem preço de produto que tá muito caro e depois baixa o preço, sobe de novo, né, aquela coisa que a gente já sabe, né, de monitorar isso. Então ele começou a desenvolver esse script e aí ele chegou pra gente com a ideia, o que você acha da gente lançar em parceria, né, chamado White Label, né, o produto deles com a nossa marca, a gente participa do desenvolvimento. Só que a parceria deu tão certo que a gente é o único hoje, estão fechando com outro agora, mas a gente é o principal. Fez muito sucesso na Black Friday do ano passado, muito, muito sucesso. Acho que já tá com uns 30 e poucos mil usuários, é só pra Chrome, né, a extensão. Tá indo super bem, assim, todos os dias ganhando mais instalações, a gente vai lançar uma versão nova agora com mais recursos e tal. E ajuda bastante, né, na hora que você vai comprar, você sabe se a loja não tá te enganando, você tem o recurso de testar cupons automaticamente, então você consegue um descontinho a mais na finalização da compra. A gente tá aperfeiçoando ela, foi lançada em setembro, tá muito bem, assim, pelo tempo de vida da extensão. Vocês se remuneram em alguma porcentagem, mais ou menos aquele esquema de afiliados, seria mais ou menos Exatamente, exatamente o esquema do Mercado Livre, a gente recebe uma comissão quando a pessoa compra alguma coisa. E o mais legal disso é que essa comissão vem pro Tecnoblog, a gente pega o dinheiro dessa comissão, investe em mais conteúdo gera mais audiência, que gera mais instalações, que gera mais comissão. Vira esse ciclo aí. A galera que usa Adblocker, sabe, que não gosta de ver banner, apesar que o Tecnoblog tem uma implementação super honesta, assim, são pouquíssimos banners, eu sou muito preocupado com a questão da velocidade de carregamento da página, eu tô cada vez fazendo mais otimizações, fizemos um podcast sobre isso recentemente, inclusive, sobre eu configurando servidor novo e tal. Apesar disso, ainda tem muita gente que usa o Adblocker e tal, e no final das contas está consumindo nosso conteúdo e não está contribuindo financeiramente para a gente pagar as pessoas que geram aquele conteúdo, né? Então, a pessoa utilizando essa extensão, a gente está prestando mais um serviço para ela, né? Ela está economizando dinheiro e
sem tirar dinheiro do bolso, ela também tá ajudando a gente a gerar mais conteúdo. É uma relação bem legal, assim, que você desenvolve com a audiência. Eu reparo que o Tecnoblog tu tem um cuidado muito grande ali com design também, né, cara? Eu vejo que muitos blogs pararam no tempo, assim, e blogs enormes estão com o mesmo layout há anos, assim, tipo, estão prestes a... Eu fico pensando o que será que aconteceu? Será que eles estão focando em outro tipo de business? Porque eu não vejo um cuidado, assim, com continuar investindo nos layouts. Eu não sei se tu tem alguma coisa pra me dizer disso, cara, ou simplesmente é perfil do cara. Ele acha que, não, eu já tô conseguindo uma grana boa aqui, eu não preciso fazer uma nova versão. Porque eu sei que, eu acho que essa versão mais recente que tu tem do Tecnoblog, do layout, vocês demoraram anos pra fazer, né? Demorou um tempão, porque eu sou meio perfeccionista e eu comecei minha carreira também com design. Eu trabalhei como fotógrafo com meu pai por alguns anos, lá quando eu tinha, sei lá, 14 anos, né, ainda no comecinho de tudo, 13, 14 anos. A partir daí começou a surgir fotografia digital. Eu que já era o cara das informática, né, na família, fui eu que comecei a aprender lá Photoshop, na época CorelDRAW também era bastante utilizado, e fazer essa migração pro meu pai, né, do analógico pro digital, ensinar ele e tal. A partir daí eu consegui emprego numa gráfica, trabalhei 1 ano e pouco na gráfica, desenvolvendo banner, cartão, folder, logotipo, essas paradas assim. Foi um tempinho que eu aprendi bastante sobre design, né? Então, quando eu lancei meu blog, até a versão de 2009, que foi a Mariana Abreu, se eu não me engano, uma designer que era da Globo.com, que fez a versão de 2009, né? Até lá era eu que fazia os layouts do Tecnoblog. E eram bem legais, assim. Então, assim, a partir daí, todo mundo que eu contratava para fazer as versões novas, eu já tinha em mente mais ou menos o que eu queria, ou eu mudava detalhes, assim, o tempo todo. Eu tenho um pouco desse perfeccionismo, até por isso que demora um pouquinho para fazer layout novo. Sobre a galera não se preocupar, é porque o processo de atualizar layout é bem complicado, assim, sabe? Primeiro que é caro, se você quer fazer uma coisa original, um designer não é barato, depende do tamanho do seu projeto, depende do tamanho do trabalho que você quer desenvolver ali. Um trabalho de design não fica barato, e um trabalho de desenvolvimento também, fazer a programação daquele layout não é rápido, não é barato. Hoje em dia tem várias soluções, eu vi que você tem uma também, né, de um layout pronto para freelancers e tal. Eu achei bem legal o layout também. Então às vezes você consegue pegar esse layout, esse framework aí pronto e contratar alguém para dar uma customizada nos elementos e tal. Isso é uma opção bacana para essa galera. Mas eu acho que tem um pouco também do fator que a gente tava conversando no começo, sabe? O mercado tá gritando muito que site morreu, que blog morreu. A galera às vezes tem um orçamento limitado, prefere dedicar esse orçamento para outras coisas, né? Como eu falei, o nosso negócio ainda é o principal, ainda tá lá no blog, então a gente precisa continuar atualizando. Só pra gente não se afastar muito ali do assistente de compras, eu queria só falar que o Felipe Neto, né, divulgou ele, né? Isso aí foi espontâneo, cara, ou teve uma parceria ali por trás? Foi espontâneo. O Felipe, ele é meu amigo dessa época que eu falei, 2007, que começou a ter evento de blog. Ele era blogueiro, né? O Felipe, o Caio Brog, né? A Ana Maria Brog. Tem uma galera, era uma rodinha ali, a gente era amigo, ia pro bar, bebia, dividia hotel em São Paulo, sabe? Umas coisas assim. Então, assim, eu acho que eu tava postando a extensão perto da Black Friday, eu postei no meu Facebook, e ele viu que eu tava divulgando a extensão, e ele tá com esse negócio agora de fazer vídeo diariamente, né? Dá um trabalho pra caramba e tal. Aí ele falou, pô, vou fazer um vídeo de Black Friday. Ele entrou em contato comigo pra ver se eu conseguia levantar alguns dados pra ele de produtos, assim, de lojas mais abusivas, de produtos que são mais claros, assim, que o pessoal sobe na véspera e baixa no dia e tal. Aí eu comecei a discutir aqui com o pessoal de desenvolvimento o que a gente podia fazer, e a gente teve essa ideia de lançar um site, o Friday or Fake, onde a pessoa podia entrar, colar o URL do produto, copia lá uma loja americana, Submarino, sei lá, cola o URL, e a gente fala, ó, o produto tá caro, já teve mais barato antes da Black Friday. Ou não, realmente tá com desconto, o desconto da Black Friday é real, você não tá sendo enganado, né? Então eu falei, ó, Felipe, mais fácil do que eu ficar te dando produto aqui, produto ali, entra aqui, a gente colocou o site no ar em menos de 24 horas, né, porque tinha que ficar pronto pra Black Friday, mas a tecnologia já tava pronta, o site era bem simples. Mandei pra ele e falei, ó, mais fácil do que eu te falar é você entrar aqui, cola o que você quiser, se quiser divulgar o link também pra sua audiência, fazer os testes deles, pode divulgar lá. Essa noite foi louca porque a gente varou a noite, eu lembro que eu fui dormir, foi a véspera da Black Friday, e eu tava lá corrigindo o layout, reclamando com a galera que o layout tava quebrado, né, mesma coisa. Eu fui dormir acho que 11 horas da manhã, exausto, foi logo que o Felipe publicou o vídeo dele, eu monitorei aqui o site, vi que não caiu nada, que tava tudo certo, tava funcionando, galera, vou dormir, tô exausto, e fui capotar, né. E foi um puta sucesso, assim, mas nem precisou do Felipe divulgar pra fazer tanto sucesso, assim, claro que, né, ter o Felipe divulgando foi um puta de uma coisa legal, assim, dá uma credibilidade também, mas só de eu postar no meu Facebook pessoal, nem do Tecnoblog,
blog, acho que teve 2, 3 mil compartilhamentos do meu Facebook pessoal. Porque realmente é uma coisa que mexe com todo mundo, né? Black Friday. E aí a hora que você coloca aquela ferramenta, galera, cola o link aqui, vocês vão saber se tá errado ou não. Tipo, a galera divulgou muito o link. Então, antes do Felipe divulgar, a gente já tava com 15, 20 mil instalações, né? A gente fechou o Black Friday, acho que com 25 mil instalações. Viralizou muito, assim. É uma ferramenta que ajudou muita gente. Legal, cara. E agora tu falou essa questão de que tu postou no teu perfil pessoal. Tu consegue fechar negócios só com o teu nome, assim? Thiago Mobilon? Ou precisa do Tecnoblog? Ou tu faz questão de estar com o Tecnoblog? Como é que tu enxerga isso, assim? Como é que tu separa uma coisa da outra? Eu já fechei várias coisas pro meu nome, mas geralmente dentro de um pacote. A marca vem ali e tal, compra um pacote que inclui também uma coisa com o meu nome. Tem umas coisas meio pagação de mico, tipo fazer PDV, foto sua lá nas propagandas dentro da loja. Tem umas coisas que aparecem às vezes que não é bem meu perfil, assim, né? Uma coisa de modelo, sei lá. Mas eu acho válido, assim. É que a questão, assim, a nossa agência, a FTP Digital /Bubox, a venda que eles fazem, e eu escolhi eles justamente por isso, é a venda do veículo. Nós somos um veículo de comunicação. A equipe influencia, a equipe é conhecida. Não é o Thiago Mobilon que tem um blog, né? É o blog que tem uma equipe, nessa equipe está Thiago Mobilon. Eu faço questão desse tipo de abordagem, não só na venda, como da forma que eu me posiciono, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de ser maior do que o blog. Ligar a câmera e começar a gritar e fazer gracinha pra ganhar audiência, sabe? Não é meu perfil, assim. Eu tava conversando até com o Merigo do B9, né, sobre esse assunto, e ele falou, cara, a mesma coisa que eu penso, assim. Ligar a câmera e falei, e aí, galera, como vai? E, tipo... Negócio meio malhação, assim, né? Você vai atingir um público jovem, né, a tal da geração Y e tal, mas não é quem eu sei atingir, não é meu público, né, não é a galera que me acompanha. Existe mercado, né, a gente tá aí pra provar isso, só são perfis diferentes. Mas eu vejo que tu é um cara super próximo, né, tipo, onde que eu vi essa questão do team manager ali foi no teu blog pessoal, né, tu tem um Tumblr, eu acho que é, né? Um Tumblr, E, cara, desatualizado. tinha uma enxurrada de comentários e boa parte tu respondeu. Teve um carinha lá que postou alguma coisa, tá, mas se a galera faz tudo isso, o que que tu faz? Cara, e tu te dedicou a responder o cara, assim, eram várias linhas, cara, até várias perguntas que eu preparei aqui veio daquela tua resposta lá. Olha aí, que bom. E eu vejo que hoje que tem muita gente que tem uma história semelhante à tua, que já não dá bola pra responder as pessoas. Inclusive, outra coisa, a primeira vez que eu conversei contigo, talvez tu nem lembre disso, foi quando eu escrevi um post no Aparelho Elétrico sobre se era possível ficar rico sendo freelancer. E daí aí eu indicava um Tecnocast que falava de investimento, que era com a menina do Me Poupe. A Isinvest, né? Natália Arcuri, do Me Poupe. E era parceria com a Isinvest, né? Isso, foi um episódio temático da Isinvest. Isso, daí eu te mandei uma tweetada, olha, Mobilon, eu indiquei vocês aqui. Pensei, pô, o cara nunca vai me responder. E não demorou muito, tu falou, que bacana, cara, e retweetou ainda. Eu achei muito bacana da tua parte isso. Tu acha que isso tem diferença no sucesso que o Tecnoblog faz hoje, cara? Cara, espero que sim. Porque eu não sei ser de outro jeito, assim. Eu não sei ser rockstar, sabe? Eu não sei ser aquele cara snob. Às vezes parece que parte da fama do cara é o fato de ele não dar atenção pra ninguém, sabe? Tipo assim, sou tão ocupado que eu não vou responder. Eu não sei ser essa pessoa. Eu me sinto mal se alguém fala comigo e eu não respondo. Eu sempre trato todo mundo como pessoa, né? Não como, eu sou o Tecnoblog, isso aqui é um leitor. Não, eu sou uma pessoa tá falando comigo. É simples assim, sabe? Então, assim, a meia é desgastante às vezes, porque os replies do Twitter, os comentários do Facebook, do blog, acabam virando, na verdade, uma lista de tarefas que você tem que ticar uma por uma, mas eu não sei se de outro jeito, assim. Por isso que eu falo que eu oriento a minha equipe também, da mesma forma, não deixa subir na cabeça. É muito normal subir na cabeça isso, sabe? Tipo, tem um monte de gente falando comigo, sou famosinho, pronto, né? Então, não deixa subir na cabeça. A gente tá aqui pra informar, pra debater, e a galera que acompanha a gente gosta da gente por isso, sabe? Então, bom, espero que seja parte da receita, né? Não, é curioso porque tu entra ali no Tecnoblog e tu vê vários comentários e vocês engajados respondendo e tal, e às vezes tu entra num outro site que tu vê lá no Facebook do site de tecnologia, tem 1 milhão de pessoas, mas aí tu vai ver uma notícia lá, não tem ninguém dizendo gostei, não gostei, ou tu citou uma palavra que eu acho que é chave hoje na internet, e talvez se encaixe um pouco com essa questão também dos coaches e tal, que os coaches
coaches chegam muito cagando regra. Tem que ser isso, tem que fazer isso, não tem um debate, cara. Sim. E tem muita gente que eu vejo também no próprio YouTube, tem muita gente gerando conteúdo, dizendo que, olha, pra tu chegar aqui, tu tem que fazer isso, tem que fazer... Cara, e nem sempre é assim, é uma regra. Não, cara, debate com a pessoa, te coloca ali à disposição, olha, eu faço assim, como é que você faz? Me diz como é que tu faz. Isso é uma das premissas aqui no Aparelho Elétrico. A gente faz um podcast, a gente faz um post e termina sempre perguntando, tá, mas isso aqui é pra gente, não significa que é a regra de ouro disso aqui, não é o único caminho. É aquela coisa, né? Você não aprende nada se você achar que sabe tudo. Por mais que a sua informação seja super bem embasada, a sua opinião seja super bem embasada e a informação muito bem apurada, aquilo é uma coisa que você construiu, é a sua argumentação e às vezes alguém vai chegar com outra realidade. Quando você é mais jovem, às vezes você é mais radical, você tem umas opiniões mais radicais e você acha que você precisa ter atitude, você precisa ter opinião. A gente vive num momento da internet hoje onde se cultua muito essa questão da personalidade, né? Você tem que ter personalidade. É isso que gera engajamento, é isso que vai trazer marcas, que vai trazer os holofotes pra você e tal. Mas aí você acaba perdendo a parte mais importante, que é o caráter, que é a aprendizagem. E ninguém sabe tudo, né, cara? Então, se você se colocar nessa posição de que você tem uma verdade absoluta sobre aquilo que você está argumentando, quando a pessoa chegar e te contar uma coisa, você não vai nem ouvir o que ela tá falando. Você ouve e não absorve. Aí você corre o risco que você tá passando vergonha, né? Então, não é uma boa estratégia. É isso aí. Antes tu falou um pouco da FTPI digital, né? Como é que é na prática isso? Cara, na prática é como se eu tivesse uma equipe dentro do Tecnoblog, uma equipe de comercial, né? Só que ela representa mais veículos, o Jovem Nerd, Brainstorm 9, tem uma galera que tá com eles lá. Então, eu fico o dia inteiro no WhatsApp com eles aqui, conversando com o comercial, o pessoal que cuida de Tecnocast, o pessoal que cuida de mídia, e ao mesmo tempo reuniões mensais lá pra gente discutir o que tá sendo feito, pra eu levar pra eles também o que eu acho que a gente pode fazer. Venda de mídia não é simples, não é chegar lá na agência e oferecer aqui, ó, tá um pacotinho, vamos comprar? Você tem que também trazer essa sensibilidade do blogueiro, do dono do blog, de falar, olha, nossa audiência tá muito interessada nisso daqui. O que vocês acham da gente bolar um projetinho pra cobrir isso daqui? Aí você lança um branded channel, por exemplo. Ou, vamos fazer um Tecnocast explicando tal coisa. E se a gente trouxer alguém pra patrocinar esse Tecnocast? Esse programa que você citou, por exemplo, de finanças, com a Natália Arcuri, é uma pauta que já estava aqui na nossa lista há um bom tempo. E aí, de repente, surgiu a Easy, falou, galera, vamos fazer um programa para divulgar o aplicativo da Easy? Eu falei, tá, mas como é que eu vou fazer um programa inteiro só falando do aplicativo? Aí eu cheguei para ele assim, olha, a gente tem essa pauta aqui, que a gente queria explicar investimentos, hoje é tudo pela internet, a galera geralmente procura banco, poupança, mas não, tem essas opções aqui que são fáceis, são seguras, renda fixa, né? E se a gente fizer um programa falando disso? O aplicativo é justamente sobre renda fixa, né? Vai casar perfeitamente. Então vamos falar sobre Selic, vamos falar sobre o que acontece com o mercado quando a Selic sobe, quando a Selic cai. O cara que tá agora começando na carreira de TI, o que ele faz com esse dinheiro, quanto que ele tem que guardar por mês, sabe? Vamos ensinar a galera a crescer também nessa mentalidade de finanças, porque não aprende na escola, né? Então eu acho que encaixa bem com o Tecnocast. O pessoal de TI tá lá, pô, às vezes não sabe usar essa grana, vamos ensinar, né? E aí a Easy topou, fechou com a gente, ao mesmo tempo fechou com o Nerdcast, né? E o Nerdcast fez um programa mais no estilo deles, mais descontraído. A Natália participou também, a Natália ia dando dicas, o pessoal fazia umas piadas e tal. Ficou super legal, super descontraído, só que o nosso ficou com mais conteúdo, né? Os leitores mandavam, porra, eu ouvi o Tecnocast, eu ouvi o Nerdcast, aprendi muito mais, o Tecnocast tá muito mais legal, tá muito mais completo e tal. Então a gente conseguiu unir o útil, né? Ter um anunciante ali ao agradável, né? A gente ajudou demais os ouvintes e tal. Até hoje a galera divulga esse programa, né? Estão planejando mais um até pra fazer agora nos próximos meses, que é pra falar sobre as diferentes opções de robôs de investimento, assim, vai ser legal também. Bacana, cara, bacana. Tecnoblog tem uma loja também, né, que tu vende ali cool stuff, né, vende almofada, vende algumas coisas assim. Talvez, não sei se vale a gente pular a loja, porque a loja a gente vai fechar. Em primeira mão, então, o aparelho elétrico dizendo que o Tecnoblog vai fechar a loja, então, cara. Eu não sei se eu vou ter muito pra falar da loja, porque... Mas fala por que, pela intenção, se tu puder, né, dividir com a gente, por que a intenção de fechar o que de repente tu tava esperando que tu não alcançou, cara, só pra ficar como lição aí pra galera que de repente pensa em fazer algo no mesmo molde e já evitar esse caminho aí. Tá, beleza, então vamos lá. A galera geralmente conta as histórias do sucesso, eu vou contar a história do fracasso agora. Isso, isso aí. Cara, é isso aí, né, é o humano o negócio. Mas isso é empreender, é o que eu falei, do tal do coach, né, talvez eu precisasse de um coach agora, pra segurar as lágrimas aqui.
A Tecnostore, a gente tá pensando em encerrar a operação dela, porque, assim, quando a gente começou a Tecnostore, foi começo de 2014, a gente viu esse nicho de aproveitar a nossa audiência, aquela coisa básica, temos uma audiência grande, vamos tentar rentabilizar a audiência, não ficar tão dependente da publicidade e também conseguir distribuir ali as fontes de renda. A gente desenvolveu modelos de camiseta focados em cultura geek de tecnologia. Hoje em dia a galera fala nerd, acho que é a mesma coisa, tudo nerd. Geek de tecnologia, muita gente não gosta de Star Wars, eu incluso, não gosta de Star Trek, não gosta de RPG. Isso é geek jovem nerd. Isso é nerd jovem nerd. Tem muita gente de tecnologia que gosta dos dois. Eu gosto de muita coisa que jovem nerd gosta. Eu gosto de seriado, assisto bastante, filme, super-herói, quadrinho, eu acompanho tudo, gosto bastante. Outras coisas não gosto tanto. Então, assim, não existe esse conceito de nerd. Nerd é muito grande, engloba muitas coisas, sabe? E o geek de tecnologia, muitas vezes, é aquele cara que ele gosta da tecnologia, ele gosta de desmontar computador, ele gosta de entender como é que funciona o novo chip da Qualcomm. Isso é o geek de tecnologia. Então, vamos focar nesse cara, vamos fazer umas camisetas com piadinhas de dó, sei lá, umas coisas assim. E foi o que a gente começou a fazer. Bill Gates, Steve Jobs, né, essas coisas aí. No começo tava dando muito certo, a gente lançou, tava vendendo bastante camiseta no começo. Tu mesmo tava produzindo, tu contratava os designers pra fazer as estampas ou... Não, tudo do zero. Ilustrador, era contratado um ilustrador. Malharia, a gente testou 4 diferentes. No final, a gente tava contratando uma do Sul. Confecção, também testamos 2. No final, ficou uma aqui de Americana, que a Americana é forte para têxtil, né? E estamparia também tinha que ser daqui de Americana. Testamos 3 diferentes. Ficamos com a terceira, que era sensacional, assim, ela é sensacional, inclusive. Só que o processo é extremamente trabalhoso, você tem que fazer um estoque enorme, e eu comecei a perceber que gerenciar uma loja não seria tão simples. Gerenciar uma loja de camisetas, com tamanhos diferentes de camiseta, com estampas diferentes, que uma vai vender, outra não, um modelo vai vender, outra não, um tamanho vai vender, outro não. Seria uma coisa extremamente complexa que eu sozinho não dava conta de cuidar de todo o Tecnoblog, mais a loja. O problema começou aí. Então eu comecei a pensar em diversificar. Vamos pegar produtos, almofada, caneca, porta-copo, chaveiro. Cara, tem tanta coisa que Funko Pop, tanta coisa que a gente colocou lá que eu já nem lembro tudo. Então a gente montou um estoque grande desses produtos, todos sempre focados na temática tecnologia, né? Para se diferenciar um pouco do resto das lojas. De início estava indo muito bem, eu anunciava no Tecnocast, eu anunciava no blog, vendia bastante sempre que eu anunciava, fazia uma promoção aqui, outra ali, vendia bastante, mas ainda eu não conseguia ter o gerenciamento ativo que a loja demandava, né? E eu não podia contratar alguém lá de cara para ficar gerenciando isso, né? É um custo que seria difícil bancar para uma operação que está iniciando. O problema começou quando começou a dar a questão da crise, antes do impeachment da Dilma, teve a questão das elétricas, deu inflação e deu um monte de problema, taxa de juros subiu, consumo despencou. Quando o consumo despenca, até uma curiosidade econômica aqui, a primeira coisa que cai consumo, é uma das primeiras coisas, na verdade, é moda, porque comida você precisa comer, você precisa comprar todos os dias, você não vai adiar a compra de uma comida. Agora, uma camiseta, você pensa, olha, essa camiseta minha tá meio desbotada, mas eu vou usar por mais um mês. E aí que começa o problema da queda do consumo na moda, né? Então caía 30% no mês, 40% no mês. A galera queria economizar, a gente dava uns cupons de desconto absurdos. Começou a complicar demais a operação, assim. Agora que a economia começou a melhorar, aí agora deu o problema do Temer, né? A economia vai piorar de novo, né? O pessoal tava crendo nas reformas para melhorar a economia. Então, assim, o cenário não tá bom para empreender com loja. É uma operação muito complexa, você tem que estar o tempo todo lá. E eu percebi que eu não ia conseguir fazer isso. Eu tenho muita coisa acontecendo no Tecnoblog, então eu decidi que é melhor eu me dedicar ao Tecnoblog. Para quem acompanha o site, isso é uma notícia até que boa, porque significa que em breve vocês verão descontos de 50%, 60% lá na Tecnostore. O patrão enlouqueceu. Vai ser queima de estoque, galera que tava guardando aí o dinheirinho para comprar os produtos da loja, vai poder comprar. Os produtos são muito bons, eu tô guardando um estoque para mim aqui, o tecido é muito bom, a costura é muito boa e tal, mas por enquanto vai ficar na geladeira, assim, eu vou esgotar estoque e vou deixar a ideia mais pro futuro. Legal, cara. E falando em futuro, o que tu imagina aí de futuro pro Tecnoblog, cara? Vai aplicar um paywall na galera aí? Vai? Depois eu quero saber a tua opinião também sobre Patreon e essas iniciativas que tem hoje de remunerar os produtores de conteúdo, cara. Mas o que tu pensa a respeito do paywall? Eu acho legal para algumas ocasiões, pra gente não. Paywall é legal para situações como, por exemplo, um jornal de política que tem reportagem
repórter na rua fazendo reportagem, né, sobre política. Tá lá entrevistando o político, tá lá conseguindo fontes dentro do STF para ver se o Temer já pediu a renúncia. Então eu acho que nesse caso faz sentido porque é uma informação 100% exclusiva, você enxerga o valor daquela informação. Para um veículo de tecnologia como a gente, tecnologia acontece nos Estados Unidos, o máximo que a gente consegue entregar são análises, são opiniões, às vezes informação em primeira mão. A gente tem um histórico muito bom no Tecnoblog, mas em telecom, que é o que acontece aqui no Brasil. A gente já noticiou muita coisa em primeira mão de telecom. Mais recentemente, a questão da franquia na banda larga foi o Tecnoblog que revelou para o mundo, numa entrevista que a gente fez com o presidente da Vivo, ou o VP da Vivo, não me lembro exatamente, que ele falava da GVT, se eu não me engano. Olha, eu esquecendo as informações. Mas que ele falava que estava considerando isso, né? Então foi a gente que revelou para a internet, para o mundo, a questão da franquia da banda larga. Foi aí que tudo começou. Então, assim, esse tipo de coisa não acontece todos os dias, nem todas as semanas. Eu acho que não faz sentido para o nosso negócio cobrar um paywall. O Patreon, eu cheguei a considerar a ideia, mas, novamente, por enquanto, eu acho que não faz sentido. A gente rentabiliza com banner, a gente tem publi editorial. Aí o cara que vai pagar o Patreon vai ficar irritado porque tem banner na página, porque tem publi editorial. Então eu falei, não, vamos tentar continuar nesse modelo aqui e mais pra frente a gente vê o que acontece. Pra gente tem funcionado muito bem. Eu acho que o Patreon faz mais sentido para pequenos produtores de conteúdo. Então o cara que, por exemplo, trabalhou num jornal e quer abrir um blog só dele e toda semana ele vai trazer uma informação exclusiva ali. Monta um Patreon, sensacional. O cara vai pagar lá uma mensalidade e tal, vai ter acesso a uma newsletter ou a um link exclusivo e funciona muito bem pra ele. Mas pra gente que é um veículo maior, assim, acho que não faz tanto sentido agora. Pois é, cara, é uma coisa que eu venho pensando e o pessoal também já falou pra mim, assim, Henrique, faz um Patreon pro aparelho elétrico e tal. Só que eu nunca levei muito a ideia adiante e eu vejo algumas estratégias de Patreon aí que o pessoal cria que acaba virando meio que uma relação de compra e venda com o teu leitor, o teu ouvinte e tal. Tem todas as escalas, se tu pagar $25, pagar, sei lá, 15, 10, cada um tem tudo muito exatamente detalhado quais são as tuas recompensas e na verdade nem parecem recompensas, parece que o cara tá comprando algo. E eu acho que tá se perdendo a essência do negócio, que é pra dar suporte pros caras que tu gosta do conteúdo, né? Tipo, não, eu vou como se fosse uma doação mesmo. Olha, tô te dando uma doação, cara. Eu genuinamente não quero nada em troca, mas se tu quiser me dar um mimo, beleza, um mimozinho. Então, ok, até esse ponto eu acho bacana, mas já tem alguns casos que tu vê que parece muito uma relação comercial de compra e venda. Sim, e nesse ponto mesmo de dar um conteúdo extra, eu acho legal. É um mimo mesmo. Mas, por exemplo, hoje em dia eu não conseguiria falar, olha, se chegar em tal marca, a gente vai, sei lá, fazer um vídeo a cada semana, um podcast a cada semana. Porque o resto da operação continua existindo, continua funcionando. Eu não teria tempo para fazer mais conteúdo com a estrutura que a gente tem hoje. E dificilmente um Patreon vai financiar a gente num nível da gente contratar uma galera que aumente a produção, sabe? Então, acho que assim, existem outros meios de conseguir se rentabilizar. Hoje, como eu falei, o Tecnoblog não está com problemas quanto a isso, né? A gente está bem diversificado, a gente tem umas 5 boas fontes de renda aí. Algumas a gente discutiu aqui, né? Publicidade, o assistente de compras também. De forma que a gente consegue cada vez mais investir em conteúdo e tentar fazer essa receita crescer também. Eu acho que Patreon funciona melhor para casos específicos, sabe? Como você falou, um blog que não tem tanta audiência, você faz um infoproduto, ou você faz um Patreon, ou, entendeu? Nesse caso, acho que faz mais sentido. Legal, cara, legal. Eu acho que já vamos encerrando, cara. Quero te agradecer. E eu quero te perguntar da Tecnobanda, velho. Vai sair isso Tecnobanda. ou não vai? Pergunta super importante aí. Ó, se você souber me indicar uma galera aí pra completar a banda, eu tô dentro, cara. O problema é a geografia, né, cara? Eu vou cantar aí nessa... Mas tu toca guitarra, né? Eu já vi que tu gravou alguns riffs aí, eu já... Isso, eu toco guitarra desde que eu tinha 12 anos e eu toco bateria desde 2010, comecei a aprender. Agora eu tô tentando entrar mais de cabeça, assim, quando eu tava em São Paulo eu não tinha tempo, né? Mas aqui em Americana tô me dedicando mais agora, quero me dedicar mais a isso, eu gosto de música muito, assim, desde criança. Somos dois, cara, tá louco, né? Eu até vi tu falando em um episódio do Tecnocast, tu falou assim, porra, eu queria mesmo ter sido músico, mas nessa encarnação não deu, eu tive que trabalhar de verdade, né? Cara, me identifico Brasil, muito. né, cara? Ou você vai tocar lá que nem o Chimbinha, ou você faz outra coisa.
complicado, cara, bem complicado. Mas, cara, obrigado. Se quiser deixar alguns links aí pro pessoal conhecer, se alguém ainda não conhece o Tecnoblog, tem que também ouvir aí o Tecnocast, né? Bom, bacana. Quem quiser conhecer o Tecnocast, então procura aí na iTunes Store, sei lá, o seu aplicativo de podcast favorito, Tecnocast, em português Tecnocast, né? A gente fala sobre tecnologia, só que a gente analisa não especificações técnicas, a gente gosta de falar sobre como o mundo está mudando, o impacto daquilo na vida das pessoas, a gente discute também bastante a questão mercadológica, né? Então, enfim, assina lá que vocês vão ver, tem bastante conteúdo legal, você não precisa ser nerdaço de tecnologia para entender, não. E a gente recebeu esses dias um e-mail de uma mulher que fala que ouve o Tecnocast, uma senhora, enquanto passa roupa. Então, só para vocês entenderem. Então, dá para qualquer um ouvir aí. Se você quiser conversar mais comigo também, pode me chamar no Twitter, @mobilon, Instagram, Facebook, tudo a mesma arroba. Tô aberto aí, quem quiser fazer perguntas também, tô sempre respondendo lá. E agradecer ao Henrique também pela oportunidade aí. Valeu, de cara. contar essa história aí. Ficou completo, ficou completíssimo, cara. Muito obrigado aí pela disponibilidade, cara. Valeu. E dava mais, hein? São 12 anos. A gente vai fazer outro. A gente vai fazer outro. Ano que vem eu te chamo de novo. O retorno, né? Um abraço, meu velho. Fechou. Valeu. Até mais. E esse então foi meu papo com Thiago Mobilon, fundador do Tecnoblog, o maior blog de tecnologia do Brasil. Espero que esse papo com o Thiago tenha te inspirado e tenha rendido bons insights para você aplicar no seu dia a dia de profissional independente. Lembrando que esse papo continua nos comentários lá no post do blog do Aparelho Elétrico. Comenta lá e vamos levar esse assunto adiante. E se você curtiu esse podcast, por favor, curta e compartilhe ele nas suas redes sociais. Isso ajuda a gente a continuar publicando conteúdo relevante para todo mundo que trabalha de forma independente. E também vai lá no iTunes ou no seu aplicativo favorito e deixe 5 estrelas pra gente. Siga o Aparelho Elétrico nas redes, facebook.com/aparelho elétrico, Instagram Aparelho Elétrico e no Twitter @liga o aparelho. E se você está pensando em criar ou reformular o seu site, você precisa conhecer o Freelancer Full Folio. O Freelancer Full Folio é um tema premium para o WordPress. É uma solução rápida e de baixo custo para ter um site profissional rodando rapidamente. Se você precisar de qualquer suporte, eu mesmo presto toda a atenção necessária. Confere lá, www.freelancerfullfolio.com ou clica aqui no link na descrição do post. Feito! Então era isso, um abraço e até mais!